E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar seguindo com a nossa série de Design Patterns falando sobre o Singleton. O Singleton é um design de criação, né? Aquele tipo de designs que falam como a gente lida com a criação de novas instâncias de objeto. E a ideia do Singleton é bem simples. É a gente ter apenas uma instância de um objeto. Então, o objeto Singleton, ele vai ser um único objeto, salvo em memória, que vai ser compartilhado para todo mundo tentar usar. Então, por exemplo, aqui eu tenho minha classe Singleton, e o objeto 1, 2 e 3 querem uma instância nova desse cara. O que o Singleton faz é que sempre que alguém pedir uma nova instância, ele vai olhar. Eu já tenho uma instância instanciada? Já. Então usa essa cara. Usa mesmo. Então o objeto 1 vai usar a mesma instância, o objeto 2 vai usar a mesma instância, e o objeto 3 também vai usar a mesma instância. Muitas vezes transparente, né? Eles nem sabem que é a mesma instância. Ele acha que vai ser um objeto novo. A ideia do Singleton é justamente essa, a gente só tem apenas uma instância de cada classe. E ele serve para a gente poder evitar ficar recriando alguma coisa que a gente não quer, ou para compartilhar alguma coisa globalmente, né? Então, como eu só tenho uma instância global na minha aplicação, cada um que atualizar esse valor vai estar atualizando sempre a mesma instância, então eu acabo conseguindo compartilhar algum valor global. Outra coisa que ele é bem usado, né, para a gente não precisar ficar recriando coisas que a gente não precisa. Muitos frameworks usam isso. Então, por exemplo, frameworks web, tipo Spring, por exemplo. A gente precisa criar serviços, precisa criar componentes, e ele acaba injetando isso dentro das nossas classes. E o que ele faz por trás, geralmente ele acaba criando esses serviços, essas classes que vão ser injetadas como um singleton, e acaba injetando a mesma instância em todos os lugares. Acaba fazendo isso para economizar memória e para ficar evitando ficar criando objetos necessários, né? Então a ideia geral do singleton é essa. Vamos ver aqui rapidinho como a gente consegue implementar, ele é bem tranquilo. Então eu tenho aqui um arquivo já TypeScript. Vamos começar a criar no singleton. Eu vou criar uma classe. Design Patterns funciona muito com orientação a objeto, né? Então, minha classe Singleton. E aqui dentro, a ideia do Singleton é que eu não consiga instanciar diretamente essa minha classe. Eu quero só ter uma instância, eu quero controlar isso. Então, o que eu vou acabar fazendo, eu vou criar um construtor privado. Então, private constructor. E o que isso faz? Basicamente, esse cara ele não vai deixar eu dar aqui um new single. Aí tá falando que ele não é acessível, então eu nunca vou conseguir fazer isso. Inclusive, se eu tentar rodar esse cara aqui, né? Ele vai quebrar, porque eu não consigo instanciar um novo singleton por causa do meu construtor privado. Beleza. Só que agora a gente precisa ver como que a gente vai, de fato, conseguir uma instância dessa classe. Então, o que a gente vai fazer é um método estático para criar os nossos objetos. Então, static getInstance. E aqui eu vou retornar um new singleton. Porque como eu estou fazendo de dentro da minha classe, né, eu consigo criar um objeto, eu consigo acessar os métodos privados de dentro da minha classe. Né? Os métodos privados só são acessados daqui de dentro. Então assim eu consigo. Então eu consigo vir aqui e colocar um singleton.getInstance e ele vai me retornar a minha instância. Então, const instance. Vou colocar assim, singleton. Vou colocar aqui um console log. No meu S1, ele vai me printar aqui a minha instância, né? Beleza. Então eu estou devolvendo aqui já uma instância, só que ainda não é única. Se eu vim aqui duplicar esse cara, colocar aqui um S2, e eu vim aqui perguntar, S1, ele é igual ao S2? Se eu mandar rodar, ele vai me dar de falso, que são duas instâncias separadas. Então, beleza. O que a gente precisa fazer aqui é, dentro desse método que eu estou pegando a minha instância, ele precisa saber se uma instância já existe, e se ela já existe, retornar o mesmo cara. Então, como que a gente faz isso? Em vez de retornar direto aqui o meu singleton, eu posso salvar ele aqui dentro numa variável estática. Então, static sim instance, vai ser do tipo singleton. Instance. Beleza. E daí o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma verificação. If not instance. Então, eu vou this instance vai receber um novo singleton. E no final, eu retorno a minha instância.
Então eu sempre vou retornar a minha instância, que é do tipo singleton, mas se ela não existir, eu vou criar. Se ela existir, beleza, eu retorno a mesma que já existe. Agora, se eu olhar aqui no meu terminal, tá dando true. Isso quer dizer que o S1 e o S2 são exatamente a mesma instância. Eles estão apontando exatamente para a mesma posição de memória. Então é assim que funciona o singleton. E daí aqui eu posso colocar alguma operação, né? Sei lá. Beleza. Então eu posso colocar aqui um processo, por exemplo, e, sei lá, colocar um console log aqui. Doing some heavy work. Então tanto o S1 quanto o S2 podem acabar chamando exatamente a mesma coisa, né? Eles têm acesso a esse método, mas é sempre a mesma instância. Beleza, a ideia de implementar o singleton é essa, né? Eu vou ter essa parte aqui estática, onde eu vou ter uma instância, e aqui dentro eu vou ver se essa instância já foi criada. Se já foi, eu retorno ela. Se não, eu crio uma nova e acabo retornando ela. E daí isso dá acesso a todos os caras, todas as funções que o singleton vai ter, né? Por exemplo, aqui eu posso ter esse método processo, pode ser outra coisa. Eu evito ficar recriando esse mesmo objeto, né? Então essa é a ideia básica de como implementa o singleton. Só que agora eu preciso falar que ele não é um padrão, ele gera um pouco de discussão, esse padrão. Porque eu poderia colocar aqui, né, em vez desse processo, eu poderia colocar, sei lá, um setValue, salvar aqui dentro um value, um number, por exemplo, que vai começar em 0. E aqui eu posso ter um setValue, value, this value igual value, e value, getValue, né? Então eu poderia ter aqui um setValue e um getValue. E aqui, um console log, eu posso colocar o s2.getValue, o s1.getValue, e aqui eu vou colocar s1.setValue. E vou setar aqui para 20. Se eu mandar printar, ele printou o 0, né, que é o S1. O S1 atualizou a instância e daí o S2 recebeu o valor 20. Então, o singleton pode ser usado para compartilhar valores globais. E valores globais acabam não sendo tão bem vistos, né? Eles podem gerar muitos problemas. E de fato eles podem mesmo. Tá? Não é uma ideia, eu não acho que é uma ideia muito legal para usar o tempo inteiro. E além disso, o singleton ele também fere alguns princípios do Solid, né? Ele não tem uma única responsabilidade, por exemplo. Então, no caso aqui, ele tem a responsabilidade de fazer o processamento dele de fato e também de controlar a instância das classes, né? Para manter apenas uma instância. Então, acaba tendo esses problemas e ele gera um pouco de discussão mesmo na comunidade, falando se a gente deveria usar esse tipo de abordagem ou não. E eu concordo, eu não acho que essa ideia de valores globais compartilhados seja uma ideia muito boa. Tá? Eu acho que gera mais problemas do que qualquer outra coisa, mas existem os casos que isso pode ser útil. Mas apesar disso, o singleton ele pode ser usado para casos muito válidos, sabe? Banco de dados, às vezes, usam isso para não ficar criando uma conexão o tempo inteiro. Então, se já tem uma conexão criada, todo mundo pode usar mesmo. E eles fazem isso usando o singleton. Os próprios frameworks acabam fazendo isso para não precisar ficar instanciando a mesma classe várias vezes. São exemplos válidos, né, de como usar o singleton. Eu já criei uma vez uma ideia parecida com o singleton, usa exatamente a mesma lógica, só que ele é uma instância que ela acaba morrendo, né? Que é para controlar um request. Então, no meu caso, tinha várias páginas, vários caras diferentes que fariam a mesma request, e a request seria exatamente igual. Então, eu criei essa request como se fosse um singleton. Então, se alguém pedisse essa request e ela já tivesse sido criada, já tivesse no meio do processamento, como ela vai ser exatamente igual, eu não queria refazer ela. Então, eu vejo se ela já existe, e se ela já existe, eu devolvo exatamente a mesma. A diferença é que depois que o request acaba, eu zero a instância e daí o próximo criar e pedir vai fazer ela de novo, né? Porque daí ela de fato pode mudar. Mas ao mesmo tempo que todo mundo tá pedindo, ela seria igual. Então nesse caso eu acabei usando a mesma lógica do singleton e até por isso eu acho bem válido conhecer como funciona isso, mas que fique avisado que ele talvez não seja a melhor solução para todos os casos, né? Como eu já expliquei no vídeo anterior, padrão não quer dizer que é o jeito certo, só quer dizer que é um jeito que várias pessoas já utilizaram. Ele tem de fato suas utilidades, só que ele também abre uma margem para talvez alguma coisa que não seja tão legal no seu projeto.
Só que assim, a gente tá falando de, vai ferir um princípio, o Vista talvez seja legal, mas às vezes vai encaixar perfeitamente no seu projeto e vai, de fato, solucionar o seu problema sem, sem abrir muita brecha, né? Vai encaixar perfeito. E aí, tudo bem, né? Tipo, não existe bala de prata. Não é porque tem um princípio falando que você nunca deveria fazer isso, que você de fato nunca deveria fazer isso, sabe? É muito mais maleável do que parece essas coisas. Pelo menos na minha opinião, né? Vai muito de situação. Na maioria das situações eu acho que não faz sentido. Mas nada impede que exista alguma situação que faça, tá? Beleza. Então esse é o Singleton, design aqui de criação. Ele é bem bacana, bem simplesinho. E dá pra gente ter uma ideia legal de como funciona esse cara. A ideia aqui de ser uma classe estática, né, e de ser um método estático, é que esses caras são compartilhados entre todas as instâncias, né? Então o estático aqui é uma propriedade da minha classe e não do meu objeto, né? Então, se eu tivesse várias instâncias, que no Singleton eu acabo não tendo, todos teriam as mesmas propriedades estáticas. E eu posso acessar eles, né, esses métodos, sem ter um objeto. Por isso que eu consigo vir aqui e colocar classe ponto de distância, em vez de ter que dar um new class para poder acessar esse cara. Porque ele é estático. Ele já está lá antes mesmo de eu criar o objeto. E como aqui dentro, né, eu estou acessando um método estático, as variáveis que eu posso acessar aqui dentro precisam ser estáticas também. Eu não poderia vir aqui e colocar um value, porque esse value ele não existe na classe, ele existe na instância da classe, porque o value não é estático. Né? Um pouquinho de como funciona variáveis e funções estáticas aqui em qualquer linguagem de programação, tá? Não só no TypeScript. Regrinha geral, se eu estou acessando, se eu tenho uma função estática, tudo que eu acessar dentro dela também precisa ser estático. Basicamente é isso. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram até o final. Não se esqueçam de comentar, de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. E até a próxima. Fui!